Vamos lá para a segunda questão. Na tabela periódica, as propriedades dos elementos químicos variam com o aumento do número atômico. E considerando essa afirmação, assinale a alternativa que não é verdadeira. Primeira questão. O raio atômico diminui em um mesmo período? Nós vimos que todos os elementos que estão no mesmo período, ele tem o mesmo número de camadas. O que irá diferenciar é o número de elétrons que estão dentro dessa camada. Por exemplo, pronto, a gente aqui tem elementos de diferentes grupos, sendo que eles estão no mesmo período, ou seja, ele tem os mesmos números de camadas, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem família 1, quarto período, ele tem 19 elétrons. Família 2, quarto período, tem 20 elétrons. E família 3, quarto período, 21 elétrons. Então, em um mesmo período, todos têm o mesmo número de camadas. O que vai diferenciar é o número de elétrons que está na camada. Então, quanto mais elétrons o elemento tiver e estiver no mesmo período, maior a atração desses elétrons para o núcleo. Então, quanto mais elétrons eu tiver, mais eles vão se atrair para o núcleo, diminuindo assim o tamanho do raio. Mas se eu tiver menos elétrons e a mesma quantidade, o tamanho do raio vai ser maior, entendeu? Na letra B, ele fala que a energia de ionização diminui em um mesmo grupo, né? Vamos ver se é isso mesmo. A energia de ionização é a energia que é aplicada para retirar um elétron do átomo, e isso vai variar de acordo com o número atômico dos átomos dos elementos da tabela. E vale lembrar que o tamanho do raio, que como a gente viu aqui, está diretamente relacionado a isso, pois dependendo da distância que os elétrons tiverem do núcleo, ou seja, quanto maior for o raio atômico, vai ser menor a energia de ionização. Então, quando ele estiver mais perto do núcleo, mais vai ser difícil ele conseguir tirar esse elétron. Mas quando ele está mais distante, principalmente aqui nas camadas mais externas, vai ser muito mais fácil a gente conseguir retirar esses elétrons, tá bem? Então, resumidamente, se temos um raio maior, lembrando que o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, certo? Ocorre o aumento do raio, certo? Menor será a energia de ionização necessária, tá certo? E se os elementos estão da esquerda para a direita e de baixo para cima, maior será a energia de ionização. E ele fala aqui, a energia de ionização diminui em um mesmo grupo. Então, quando estamos em uma mesma família, a energia de ionização vai crescer de baixo para cima, certo? Lembrando que se o raio é maior, menor a energia de ionização, certo? Se o raio é menor, maior a energia de ionização, pois os elétrons vão estar mais próximos do núcleo, tá certo? Então, quando a gente está na mesma família, há uma diferença o quê? De camadas e número de elétrons. Então, esse número de ionização vai crescer de baixo para cima, ao contrário do aumento do raio, que ocorre de cima para baixo. Sempre tentar fazer esse paralelo, certo? Então, os níveis de energia e o raio atômico vão aumentar e ficando mais distante do núcleo, de cima para baixo, da direita para a esquerda. E se fosse um elemento no mesmo período? Então, a energia de ionização iria aumentar da esquerda para a direita, ok?
E a quantidade de camadas permanecendo a mesma, mas teria diferença no número de elétrons. Ou seja, a relação com, deixa eu voltar aqui, com a atração do núcleo e o número de elétrons que estaria no raio, né? No caso, nas camadas. Na letra C, ele fala: o ponto de fusão aumenta em um mesmo período. Então, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição vão variar de acordo com o seu número atômico. Então, os elementos da mesma família, no lado esquerdo da tabela, deixa eu pegar aqui o apontador, no lado esquerdo da tabela, certo? Tem os seus pontos de fusão e ebulição que vão diminuir de acordo com o aumento do número atômico, ou seja, de baixo para cima. Já no lado direito da tabela, a gente vai ter que ocorre ao contrário. Então, o sentido do crescimento do ponto de fusão e ebulição nos elementos pertencentes de uma mesma família, no lado direito da tabela, vai aumentar de cima para baixo, ok? E para os elementos que pertencem ao mesmo período, o ponto de fusão e ebulição vão aumentar das laterais, ou seja, das laterais até o centro da tabela. Ok? Na letra D ele fala: o caráter metálico aumenta em um mesmo grupo. Então, o caráter metálico é a mesma coisa que eletropositividade, ou seja, a capacidade de perder elétrons quando se está ligado a outro átomo. Lembrando que a eletropositividade aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. E por fim, ele fala que a eletronegatividade aumenta em um mesmo período. Eletronegatividade, lembrando que é a tendência de atrair elétrons para si quando está ligado a outro elemento. Ele pode crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, voltando nas alternativas, a gente viu que o raio atômico pode diminuir em um mesmo período, porque mesmo a gente tendo o mesmo número de camadas, o que vai variar é o número de elétrons que está naquela camada, porque quanto mais elétrons eu tenho naquela camada, mais eles vão se atrair para o núcleo, diminuindo assim o tamanho do raio. A energia de ionização vai diminuir em um mesmo grupo também, que a gente viu. O ponto de fusão vai aumentar no mesmo período, ou seja, numa mesma linha horizontal? Sim, porque tanto o ponto de fusão como o de ebulição vai aumentar das laterais até o ponto central da tabela. O caráter metálico aumenta em o mesmo grupo? Sim, por quê? Porque o caráter metálico, como eu falei, é a mesma coisa que a eletropositividade. Então, os elementos, o mesmo vale tanto para o raio atômico e a eletronegatividade. O que vai valer é o número de elétrons que estão aliás, caráter metálico, que é a eletropositividade, é a mesma coisa da eletronegatividade. Vai aumentar em certas direções, como eu falei aqui. A eletronegatividade, a eletropositividade não tem a ver com raio atômico, tá? Então, como ele falou que assinar a alternativa que não fosse a verdadeira, e, ao meu ver, todas estão verdadeiras, eu acho, não sei, que talvez ele tenha pensado na letra A como sendo uma alternativa que fosse falsa. Se ele não levar em consideração essa questão do número de elétrons dentro das camadas, como eu expliquei aqui para você. Provavelmente ele colocou a letra A. Aí depois tu até me fala se tu coloca qual alternativa você colocou, né? Nessa e nas outras questões também, porque aí talvez eu tenha
ele tenha colocado errado, não sei, ou eu tenho entendido errado, mas ao meu ver todas estão certas.